Sejam muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro, do grupo Mindset Águia. E nós estamos lendo o livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy. Um livro, sem dúvida, fenomenal, que dá muitos insights e traz informações e conhecimentos relevantes a respeito do entendimento da nossa mente. Nós estamos agora fazendo a leitura do terceiro capítulo, que será o tema a qual nós iremos discorrer neste encontro de hoje. E o capítulo 3, com o título O Poder Milagroso do Seu Subconsciente, vai aprofundar aquilo que nós começamos a estudar nos primeiros capítulos. O subconsciente não é apenas um depósito de memórias. Ele é uma fonte de inteligência, criatividade, orientação e transformação presente em cada ser humano. Olha só, muito mais do que apenas armazenar memórias, o nosso subconsciente é uma fonte da onde se jorram criatividade, informações, ideias, orientações que são capazes de transformar a nossa vida. E é sobre isso que nós iremos falar no nosso encontro de hoje. Se você ainda não faz parte e não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui. Se você gostou, deixe o seu curtir. Se quiser fazer parte e estar ao vivo nos nossos encontros, tem o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, contendo o link que encaminha lá para o nosso grupo do WhatsApp, onde nós trocamos informações, e compartilho também o link dos nossos encontros ao vivo, caso você deseje participar também deste Clube do Livro. Então vamos aqui para mais um episódio do nosso Clube do Livro, com o tema O Poder Milagroso do Seu Subconsciente. É incrível a capacidade que nós temos de não só crescer e evoluir através do conhecimento, como nós temos também a capacidade de impactar não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Quando nós acessamos o conhecimento, acontece algo que a física quântica vai chamar de salto quântico. O que significa o salto quântico? Por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Só para que você tenha noção do que acontece quando você tira um tempo, se dedica a buscar o conhecimento. Dentro, da nossa mente, mais precisamente dentro do nosso cérebro, falando agora fisicamente, acontece um fenômeno muito interessante quando nós absorvemos conteúdos que geram para nós insights e transformação. O famoso salto quântico, ele acontece justamente porque os átomos, as partículas dentro do nosso cérebro, quando estão extasiadas, ou seja, estão encantadas, envolvidas por um determinado conhecimento, aprendizado, essas partículas se agitam de tal maneira que acontecem um movimento conhecido como salto quântico. Então, essa empolgação que a gente fica quando nós acessamos determinados conhecimentos, determinadas leituras, essas informações são absorvidas pela nossa mente. E esse movimento que acontece dos saltos quânticos, que gera essa produção de dopamina, de serotonina, todo esse movimento de animação e motivação que acontece, ele também é físico, tá? Então vamos juntos estudar o que este capítulo quer nos dizer, para que nós possamos dormir aí com vários saltos quânticos acontecendo dentro da nossa cabecinha. A ideia central deste capítulo vai dizer que
Murphy, o autor, afirma que o subconsciente trabalha continuamente, quer estejamos acordados ou dormindo. Segundo Murphy, essa inteligência interna controla funções vitais do nosso corpo, regula inúmeros processos biológicos, influencia hábitos e comportamentos, auxilia na solução de problemas, responde às crenças e imagens mentais que cultivamos. A mensagem central aqui é: o subconsciente está sempre trabalhando. A questão é em que direção estamos orientando esse poder. E é sobre isso que nós iremos falar. O subconsciente, ele nunca dorme. Uma das passagens mais marcantes desse capítulo é o seguinte: enquanto você dorme, o seu coração continua batendo, a respiração continua funcionando, os processos de regeneração continuam acontecendo e o subconsciente permanece ativo. Olha que fantástico. Se o nosso subconsciente ele é responsável por manter o nosso coração batendo, mesmo quando nós não estamos conscientes disso, a nossa respiração funcionando, quando nós não estamos cientes disso, aí tem alguma coisa que nós devemos dar atenção. Concorda? Olha só, se mesmo quando eu estou dormindo, as principais funções vitais do meu organismo continuam funcionando, no mínimo a gente tem que dar uma atenção, né, para isso. E entender esse movimento que acontece de forma inconsciente é entender o funcionamento da nossa mente subconsciente. Aquela que atua em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando nós não estamos alertas, não estamos acordados para este movimento. Se nós pensarmos que a percepção, né, mais do que nós conseguimos visualizar e enxergar em relação a esse universo que nos cerca vem do nosso consciente e a gente acha que isso já é tudo, quem dirá a parte da nossa mente que é responsável por manter todo esse computador biológico funcionando. Mais de 95% da nossa vida é dirigida pelo nosso subconsciente. Olha que interessante. E nós achando que somente aquilo que nós vemos, ouvimos, né, percebemos da realidade através dos 5 sentidos, é a realidade. Quando, na verdade, maior parte da nossa vida é dirigida por aquilo que nós não estamos vendo, mas sim percebendo e aceitando como verdade. O poder das imagens mentais. Murphy apresenta diversos exemplos para ilustrar uma ideia recorrente. Aquilo que é repetidamente aceito e visualizado tende a influenciar profundamente nossa experiência. Ele descreve casos de pessoas que visualizaram saúde, mantiveram uma expectativa positiva, cultivaram convicções profundas de recuperação e atribuíram a essas práticas mudanças importantes em suas vidas. Tem inúmeros exemplos e histórias ao longo da leitura, vocês vão perceber isso. Por quê? Porque Murphy era um verdadeiro cientista, um grande doutor a respeito não só do estudo da mente, mas também do estudo da saúde, da medicina voltada à psicologia, às questões mentais, e ao longo de sua trajetória ele pôde coletar muitos depoimentos e histórias de pessoas que vivenciaram na prática isso. Estamos falando de algo que foi baseado tanto nos estudos de Murphy, mas também nas experiências de diversas pessoas, que através dos seus depoimentos, das suas histórias, trouxeram até Murphy mais insumos ainda, que validaram, né, e validam as teorias que nós estamos estudando aqui hoje.
A fé como estado mental. Um ponto muito importante para debate. Murphy não limita a fé à religião. Para ele, fé é aceitar internamente uma ideia como verdadeira. Percebem? Né? Além do paradigma religioso, tá? Sobre fé, se a gente for mais profundo nessa questão do entendimento do que é a fé, nós vamos acabar compreendendo que a fé é a aceitação de uma ideia, de um conceito, como verdade. A partir do momento que você aceita determinada informação como verdade, mas isso de uma maneira interna, tá? Com força, com intensidade, nós atingimos o estado da fé. E aquela ideia que você aceita como verdade, ela tende a se manifestar, a se perpetuar. Quando uma ideia é profundamente aceita, o subconsciente passa a trabalhar em harmonia com ela. Pensamentos, emoções e ação tendem a se alinhar. Se o subconsciente passa a trabalhar em harmonia com aquela ideia que você aceita como verdade, você tem fé, você acredita fielmente que é verdade, logo, o que acontece é que os seus pensamentos vão buscar expressar, refletir aquilo que você acredita. Seus pensamentos começam a alimentar, né? Retroalimentar aquela ideia que você acredita como verdade. Então, aquele movimento de aceitação de uma determinada ideia logo faz com que você tenha pensamentos a respeito daquilo que você acredita como verdade. Se você passa a ter pensamentos relacionados ao que você acredita, logo os seus pensamentos irão também se traduzir em emoções. Emoções. Você vai começar a sentir, certo? Então não só mais o pensamento, mas agora a emoção, o sentir, o sentimento. Isso vai fazer com que você tenha ação. Ações relacionadas às emoções e aos sentimentos que você vem cultivando. As ações, ou seja, o movimento, o ato, o agir, o movimento físico, relacionado com aquilo que você está sentindo, vai fazer com que você tenha resultado. O resultado é o efeito, certo? Os resultados são os efeitos. A causa primária vem da onde? Lá dos pensamentos, certo? Pensamentos geram sentimentos e emoções, que geram ações, que geram resultado. Se nós queremos alterar o resultado, nós precisamos voltar lá no início da equação, os pensamentos. Mas, Enoque, se o conceito de pensamento e observador, vamos entrar nesse ponto, né? Porque quem pensa, tem que existir algo, né? Alguém que venha antes, uma consciência que venha antes do pensamento. Vamos chamar de observador. Se o observador, que é aquele que vem antes do pensamento, certo? Tem a capacidade de pensar, aonde nós precisamos agir? Aí nós podemos voltar ao tema do nosso estudo, que é o subconsciente. O subconsciente, ele está conectado diretamente com o todo, com a fonte infinita de informações. Por quê? Porque é de lá que geram, é de lá que chegam seus insights, é de lá que chegam as ideias para resolver problemas, criar novas soluções,
novas ideias. Todo esse movimento acontece e ele vem de algum lugar. Através do entendimento do poder do subconsciente, nós vamos perceber que as informações elas jorram da mente infinita para o nosso subconsciente, certo? Para que nós possamos ter pensamentos em harmonia com aquilo que nós realmente desejamos alcançar e realizar em nossa vida, nós precisamos cultivar esses pensamentos através do quê? O que vem antes lá? O observador. Nós precisamos ter clareza daquilo que nós desejamos criar. Ou co-criar, né? Criar em coparticipação com a mente infinita, com a mente do todo. Se nós temos clareza, naqueles momentos onde você busca o silêncio, a autorreflexão, a autopercepção, seja respirando, seja tomando banho, seja antes de dormir, são momentos aonde a frequência cerebral está mais baixa, logo nós conseguimos ter mais facilidade em silenciar o ruído externo, ou seja, aquilo que é percebido pela nossa mente consciente, nós a silenciamos para nos colocarmos em estado de observação. Nesse estado de observação, nós temos a oportunidade de ter a clareza, de visualizar aquilo que nós realmente desejamos para a nossa vida. Então, nesses momentos, quando a gente consegue silenciar a nossa mente, observar a nossa vida, nós conseguimos também visualizar aquilo que nós desejamos. Como seria a sua vida dos sonhos? Como seria a sua vida se você alcançasse os seus desejos? Como eu posso me tornar mais grato? Porque a gratidão é uma frequência elevada. Logo nos permite estar em um estado de frequência mais elevado e ter pensamentos mais elevados. Então a gratidão também é importante. Não só pensar naquilo que ainda não aconteceu, mas ser grato por aquilo que já é, aquilo que você já está vivenciando na sua vida. Então, nesses momentos, quando nós cultivamos a gratidão pelaquilo que nós já temos, pela vida, temos inúmeros motivos para agradecer. Só de estarmos aqui podendo vivenciar esse momento no agora, no aqui e agora, no presente momento, já é um presente, já é um motivo para ser grato, certo? Então, quando nós fazemos vamos chamar isso desse prato especial, dessa receita especial, nós temos a tendência a direcionar nossos pensamentos e nossas ações para resultados mais elevados, mais próximos daquilo que você almeja na sua vida. Por que eu falei elevados? Porque quando você está em estado de gratidão e você traz a clareza, a visão daquilo que você quer, daquilo que você deseja, naturalmente nós elevamos a frequência. Se nós elevamos a frequência, nós alinhamos os pensamentos para uma frequência também mais elevada. Os pensamentos vão gerar ações mais elevadas e resultados mais elevados. O mesmo acontece para aquilo que também não é elevado. Aquilo que não vai trazer resultados positivos para a sua vida, digamos assim. É o caso, por exemplo, da reclamação. Quando nós estamos com a nossa mente focada naquilo que não está bom, naquilo que nós estamos clamando e reclamando negativamente, né? Porque não deixa de ser uma frequência
negativa, né? Uma frequência baixa, né? Vou chamar nem de frequência negativa, mas uma frequência mais baixa, desalinhada com aquilo que realmente você quer, você vai gerar pensamentos equivalentes, ações equivalentes, resultados equivalentes. Nós precisamos ajustar o leme do nosso navio, para que nós possamos caminhar em direção àquilo que nós realmente desejamos e almejamos. Claro que no meio desse processo tem também ressignificações, padrões, novos hábitos que precisam ser criados. Mas vocês compreendem que tudo começa lá atrás? Não adianta eu querer tratar o efeito com efeito. Eu preciso tratar o efeito na causa. Essa autorreflexão, autopercepção, autoobservação, tudo auto, porque autoconhecimento, porque só diz respeito a você mesmo. Essa mudança, essa transformação, esse crescimento, essa elevação, ela acontece de dentro para fora e não o contrário. O contrário serve para a gente observar, para a gente visualizar como está, qual é o resultado que eu estou criando em minha vida. Mas se você desejar alterar o resultado, você precisa voltar para dentro. Quando uma ideia é profundamente aceita, o subconsciente passa a trabalhar em harmonia com ela. Então, novamente, nós voltamos lá. Ó. Eu percebo as coisas, as informações chegam até mim através dos 5 sentidos, e quando eu aceito aquela ideia profundamente, o subconsciente passa a trabalhar em harmonia com ela. Por quê? Porque ele, o subconsciente, imagina só a lâmpada do gênio da lâmpada, lá do Aladim. O subconsciente ele é como uma lâmpada mágica, né? Vocês se lembram lá? Você esfregava a lâmpada e podia fazer os pedidos para o gênio da lâmpada? Quem sabe o que essa história, essa metáfora quer dizer? O gênio da lâmpada representa o gênio do subconsciente. Quando você aceita uma determinada ideia como verdade, isso no seu íntimo, no seu interno, você aceita aquilo como verdade. Você tem fé. Se forma uma crença, o subconsciente vai realizar aquilo que você está solicitando. Mas o subconsciente, ele entende o quê? Qual é a linguagem do subconsciente? Crença, frequência, fé, aceitação. A aceitação é a linguagem que o subconsciente entende. Seja algo que vá ser positivo ou não. Aquilo que você aceita, aquilo que você acredita, é a linguagem que o subconsciente entende. Logo, ele vai fazer o que for necessário. Vai atrair a pessoa, vai criar um ambiente favorável, vai atrair a situação, vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. O que for necessário vai acontecer para que seja cumprido a ordem. E a ordem é você quem dá. Seja consciente ou esteja inconsciente disso, é você quem dá a ordem para o subconsciente. E a melhor forma de fazer isso é trabalhando as suas crenças, aquilo que você acredita. E quando eu falo crença, aqui eu não estou relacionando com religião, eu estou relacionando com aquilo que você acredita como verdade. Entende? Agora vocês compreendem até porque não somente usar a lei da atração de uma maneira isolada, ficar ali pensando, só pensando na coisa, a coisa acontece. Vocês entenderam que agora é necessário uma pitada a mais, uma crença, para que aquilo se perpetue e seja aceito como verdade pelo subconsciente, para que venha se manifestar?
Pensamentos, emoções e ações tendem a se alinhar. Esse é o movimento. Então, se eu internalizei, eu acreditei, eu tenho fé, meus pensamentos, minhas emoções e as minhas ações irão se alinhar. Logo, o resultado irá se manifestar. Vocês percebem que não é algo, digamos assim, surreal, místico, né? Eu uso a lei da atração, vou ficar aqui pensando, vai acontecer. Não, tem que haver congruência. Congruência. Desde lá do observador, como eu falei para vocês, momentos que vocês se retiram para se concentrar, para respirar e focar naquilo que vocês desejam, naquilo que vocês querem acreditar, que vocês, né, têm fé, para que isso gere pensamentos, emoções, sentimentos, ações e, consequentemente, resultado. Então, há um percurso a ser alinhado. E aqui eu trago novamente o que nós falamos no nosso encontro passado. A lei da ação e reação mental. Este capítulo reforça um conceito que apareceu anteriormente. A ação, nesse caso aqui, é o pensamento. A reação é a resposta do subconsciente. Por isso, Murphy alerta: se alimentarmos constantemente medo, preocupação, fracasso, criamos um padrão mental correspondente. Mas se cultivamos confiança, harmonia, expectativa positiva, criamos um ambiente interno diferente. E esse ambiente interno vai responder a esse padrão mental. Logo, seus pensamentos, suas ações, seus resultados também responderão a esse padrão mental de confiança, harmonia e expectativa positiva. E aí vai uma dica para vocês, prática, do nosso estudo de hoje. O poder do momento antes de dormir. Um dos ensinamentos mais práticos deste capítulo. Murphy recomenda usar os minutos que antecedem o sono para direcionar a mente. Segundo ele, nesse estado de relaxamento, a resistência mental diminui, o subconsciente torna-se mais receptivo. Por isso ele sugere, antes de dormir, formular um pedido claro, visualizar uma solução, afirmar aquilo que deseja fortalecer. O subconsciente e a solução de problemas. Outro tema fascinante. Murphy relata que cientistas, escritores, inventores e artistas frequentemente encontram respostas depois de entregar um problema ao subconsciente. A ideia é simples. Primeiro, estude o problema. Número 2, reúna informações, certo? Então eu estou aqui, surgiu o problema, eu estou estudando aqui sobre o problema, eu reuni aqui algumas informações, mas não estou encontrando a solução. O que eu faço? Entrego a questão ao subconsciente. Permita que a resposta emerja. Muitas vezes ela surge como uma intuição, um insight, uma percepção repentina. Ah, tá, caramba, lembrei disso aqui, tá, vai lá, anota. Uma das coisas que eu percebo que mais acontece, né, um dos movimentos que mais trazem esse tipo de insight, emergem essas informações, é no banho. Não sei se vocês já perceberam. Quando você está tomando banho, inclusive antes da gente estar aqui no nosso encontro, quando eu estava no banho, eu tive algumas ideias, que inclusive eu estava passando para o papel aqui, ó. Vocês viram. Estava passando algumas ideias aqui para o papel antes de começar aqui o nosso encontro. Foram ideias que surgiram exatamente quando eu estava tomando banho. Quem nunca aí, né? No box do banheiro, o box todo embaçado, escrevendo ideias ali no box do banheiro. Porque é um momento de relaxamento, né? Inclusive a água tem essa capacidade, né? A água quente de relaxar a musculatura, consequentemente relaxar o nosso corpo
e relaxar a nossa mente. A grande lição, então, deste capítulo. Se fosse resumir todo o capítulo em uma frase, aquilo que você grava repetidamente no subconsciente tende a influenciar a direção da sua vida. Por isso, Murphy insiste na importância de vigiar pensamentos, cultivar imagens construtivas, alimentar expectativas positivas. Ah, Enoque, mas ser positivo demais não é tóxico? Depende. Depende se a sua positividade está sendo direcionada para algo, né, que você quer. Alimentar o seu subconsciente, a se mover em direção daquilo que você quer, que você deseja, ou se você está sendo negligente com os problemas, as situações. Há 2 pontos aí. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi a respeito disso. Ah, mas e a positividade tóxica? Tem que tomar cuidado com a positividade tóxica. É o bom senso, tá? Se você está usando a positividade para direcionar a sua mente, o seu subconsciente para onde você deseja, ok. Mas se você está usando a positividade para negligenciar situações, aí já é outro ponto. Ah, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas esse vai dar tudo certo depende da sua ação ou você está sendo negligente, né? Esperando que tudo dê certo sem que você se mova. Entende? Então, a positividade alinhada com aquilo que você tem como alvo, como objetivo, né? Daí a importância de se ter um alvo, de se ter um objetivo, ela tende a levar você em direção a esse objetivo. Então vamos lá, a reflexão aqui do nosso encontro, e eu deixo aqui a reflexão para você que está assistindo esse vídeo gravado. Pensa a respeito dessas perguntinhas aqui. O que tenho alimentado diariamente em minha mente? Minhas conversas internas fortalecem ou enfraquecem meus objetivos? Que problema da minha vida estou tentando resolver apenas pela força, sem espaço para reflexão e intuição? O que eu gostaria de começar a entregar ao meu subconsciente? Então fica aí essas reflexões para você do nosso encontro de hoje. Como eu disse, se fez sentido para você, compartilhe este vídeo com outra pessoa. Caso queira participar do nosso encontro, o link está aqui na descrição. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até a próxima.